caro ouvinte que está nos acompanhando aqui na Rede Assim, por meio do programa Gestão Pessoal. Estamos tratando a questão dos conflitos, como lidar com os conflitos de forma saudável. Já vimos que nós podemos ser a fonte desse conflito e que o conflito atinge o nosso relacionamento, às vezes transitoriamente, às vezes permanentemente. Então, é algo que exige muito cuidado. Já vimos que existem atitudes que são fontes de conflitos. Já vimos atitudes que podem evitar o conflito, a gentileza, a atenção, o ouvir. E queríamos comentar um pouquinho mais sobre uma fonte de conflito muito grande, as diferenças, né? Ora, graças a Deus somos pessoas diferentes, né? Essa é uma outra coisa que eu aprendi, né? Eu costumo brincar e dizer que cabelo branco tem que valer para alguma coisa. Então a gente vai envelhecendo e vai aprendendo um pouco, né? Quando muito novo, essa é uma conversa que eu e um amigo nós temos, que a diferença entre o jovem e o mais maduro é que o jovem acha que tem resposta para tudo. O mais maduro já sabe que tem coisas que ele não tem resposta. Então acabamos aprendendo que a diferença ela enriquece, né? Se todos fossem igual a mim, eu tenho certeza que seria um grande problema, né? Então, ainda bem que a minha esposa não é, meus filhos não são, né? A gente tem muitas coisas semelhantes, mas a diferença pode ser um fator de conflito quando eu não tiver esse olhar, quando eu achar que a diferença é um problema, né? Mas há uma diferença que realmente traz um certo conflito e que muitas vezes tem sido alimentado em todos os ambientes. Ambiente familiar, profissional, eclesiástico, muitas vezes, das mídias, é a concorrência ou a competição entre homens e mulheres, fruto da diferença do homem e mulher. É importante ressaltarmos que os homens e mulheres, como seres humanos, são diferentes e foram feitos para completar, para contribuir um com o outro, e não para competir, né? É óbvio que o homem e a mulher têm as suas diferenças emocionais, a forma de tratar as coisas emocionalmente, fisiologicamente, né? As mulheres engravidam, né? E eu aqui sou um homem que jamais teria vontade de engravidar ou dar à luz. É algo complicado, né? As mudanças que acontecem, né? Temos que ter paciência com isso com as mulheres quando elas estão grávidas. Entre vários aspectos, emocionais e biológicos, é óbvio que nós temos. Mas tem algumas diferenças que nós temos que conhecer para quê? Para aceitarmos, por exemplo, as diferenças como a forma de linguagem, de comunicação. As mulheres, sim, em regra, não são todas, porque os seres humanos são singulares, mas na grande maioria falam muito mais do que nós e falam de maneira muito mais elaboradas. Uma menina de 2 anos provavelmente vai falar paralelepípedo facilmente. Mas um menino talvez fique no papapepepi e não vai sair disso. E talvez com 5 anos ele fale bem já paralelepípedo, né? Mas brincadeiras à parte, sim, nós somos mais monossilábicos. E aí? Tudo bem? Ok? Tá? Legal? Elas não. Como vai e tal? Só que veja, por outro lado, por mais que pareça que essa comunicação elaborada seja complicada, muitas vezes nos ajuda no convívio com os filhos. Às vezes a nossa esposa consegue, de forma, com essa linguagem mais elaborada, resolver uma questão, apaziguar, explicar algo, muito mais do que nós, que às vezes até nos irritamos por causa da testosterona hormonal, né, com a paciência de explicar algo para um filho. A quantidade de palavras, não só a elaboração. Pesquisas comprovam, mulheres falam, em média, por dia, de 9 a 13 mil, 14 mil palavras. Homem, de 3 a 5 mil, né? Vejam, isso pode ser um fator complicador? Sim, ambos podem ser um fator complicador. Pode haver momentos que homem, chefe de equipe, homem, diretor, supervisor ou até chefe de família, ele tem que se posicionar. E aí ele vai ter que ser mais do que monossilábico e vai ter que usar talvez um pouco mais de palavras. Por outro lado, as mulheres também têm que entender que por mais que haja uma certa vantagem na elaboração das palavras e também na quantidade, falar muito também pode ser um problema. Pode ser que alguém não tenha oportunidade de se colocar, pode ser que eu atropele as coisas com a minha fala, ou pode ser que eu irrite alguém que está muito cansado, né? Que essa é uma outra questão interessante, né? Como os homens falam menos e tem mais dificuldade de colaboração das palavras, às vezes o falar muito da mulher acaba deixando o homem um pouco cansado. Por quê? Porque ele não está conseguindo elaborar tudo aquilo, né? Pode ver que se você tiver 3, 4 homens conversando, em regra, um fala por vez, que é para ficar claro para todo mundo. 4, 5 mulheres, ou até mais, todas falam ao mesmo tempo, todas participam de toda a conversa.
Essas diferenças não são problemas, já comentamos aqui, mas podem ser fonte de conflitos. Um outro aspecto está no fato de que o homem, geralmente, ele pensa ali, focado, em silêncio, buscando uma concentração, e a mulher pensa falando. Tanto que é comum, o homem, às vezes, a mulher traz um problema para ele, tenta resolver, quer seja numa equipe profissional, quer seja em casa, um pai, uma esposa e tal, e aí a mulher ali está falando, a colega de trabalho, a esposa, a filha, está falando, e eu chego a hora que ela fala assim, você pode dar um tempo para mim, que eu estou pensando? Ela, não, mas também estou tentando te ajudar a resolver, e é verdade, é que ela pensa falando, né? Eu faço uma brincadeira com homens nesse caso, quer dizer o seguinte, se você chegou em casa e a mulher trouxe para você um problema, e se ela está ali falando para tentando te ajudar o problema, pede uma licença ali, dá uma fugidinha. Se você tiver uma suíte, por isso eu recomendo, construa casas ou compre apartamentos com suíte. Encosta a porta do quarto, vai para a porta do banheiro, encosta a porta do banheiro, senta lá, meu filho, e tenta pensar que você vai resolver. Porque se você não tiver uma suíte, provavelmente ela vai ficar do lado de fora da porta do banheiro, ali, continuando tentando contribuir com você para resolver o problema. Mas, obviamente, se nós não tivermos esse olhar, isso vai ser uma fonte de conflito. Então, homens, mulheres, as diferenças foram feitas por Deus. Por isso são para a nossa bênção. O que precisamos fazer é compreendê-las e utilizá-las da forma correta, porque isso, ao invés de ser fonte de conflito, vai ser fonte de bênção. E aí, assim como acontece aqui no Instituto Faz Bem, com amor por toda a vida, você terá amor pela sua vida conjugal, pela sua vida familiar, pela sua vida também profissional. Um forte abraço contigo e conosco. Vamos ainda fechar essa temática sobre tratar de conflitos de forma saudável.